pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio maravilhoso do Livro dos Médiuns, tá? Gente, vamos lá. Hoje, nós falaremos do capítulo 10, tá? Capítulo 10. E já terminaremos. Por quê? Porque ele é um capítulo curto. Então, é um capítulo bem dinâmico. Ele vai falar sobre as conversações, olha só que interessante, dos espíritos, como os espíritos nos comunicam. E ele vai dividir em 4 categorias de conversações. Entende? Dessas conversas que os espíritos têm conosco, tanto através de pancada, que era muito comum mais lá na época de Kardec, hoje em dia é menos comum, a palavra, a fala e a escrita, que ainda é muito comum hoje em dia. Então, a gente vai ver para poder saber diferenciar e não ser enganado. Olha só, então você, meu amigo e minha amiga, se você às vezes cai no papo de alguns médiuns que falam algumas coisas, hoje você vai aprender como identificar se é verdadeiro, se é o certo, se é o errado, beleza? Gente, uma coisa muito importante, tá? Primeiramente, se você caiu de paraquedas aqui, eu recomendo que você volte, tem uma playlist no canal com todos os vídeos do curso, tá? E volte para você conseguir entender tudo bonitinho. Se você está acompanhando aqui, tá ótimo, fico muito feliz por isso. Mas, gente, o estudo de hoje, ele é muito legal que você tenha lido a questão 100 do Livro dos Espíritos, tá? Por quê? Porque a questão 100 do Livro dos Espíritos, ela fala, tá? Ela classifica os espíritos, tá? Em 3 grandes grupos, tá? Então, são 10 categorias divididas em 3 grupos. Mas eu vou falar aqui pra vocês. Isso é falado no capítulo que a gente vai ver hoje, então por isso que eu tô lembrando. Então vamos lá, gente. Caso você não saiba, os espíritos, ou seja, todos nós somos divididos em 10 classificações, dividido em 3 classes. Então a terceira classe, tá, é a classe dos espíritos imperfeitos. Então a décima classificação é dos espíritos impuros, que são aqueles espíritos que são maldosos, gente, são aqueles espíritos egoístas, ruins, maldosos, que não se preocupa com o próximo, que realmente quer prejudicar pessoas, ele não se importa nem um pouco, ele não tem nada de moralidade, então ele não tá nem aí. Às vezes ele pode até ser um pouco inteligente e esperto para fazer maldade, então é aquela pessoa pilantra, aquele espírito ou aquela pessoa, esteja encarnado ou desencarnado, que é ruim, que gosta da maldade, gosta de coisa ruim e não tá nem aí. E em nono lugar, temos a categoria de espíritos levianos e zombeteiros, que são os espíritos que gostam de zoar, eles gostam de causar o caos. Então, eles falam coisa com coisa, eles gostam de te enganar, eles gostam de brincar, eles ficam zoando, eles ficam zombando, fala a verdade, fala a mentira, confunde você, sabe? Ele gosta, até inclusive esses espíritos gostam de estar com essas pessoas que gostam de ver a espiritualidade como algo que é uma brincadeira, entende? Só para satisfazer ali teu momento. Então, essa é a nona classe. A 8ª classe é a classe dos espíritos pseudo-sábios. Ou seja, são aqueles espíritos, gente, que eles até possuem um certo conhecimento. Eles podem ter um conhecimentinho ou outro. Mas, primeiro, eles acham que eles têm muito mais do que eles realmente têm. Isso é engraçado. Então, eles pensam que eles são muito melhores do que eles realmente são. Tá? E eles podem, inclusive, dar muita informação errada, porque às vezes eles acham que é uma coisa, mas não é isso. E aí eles dão essa informação como a informação correta, como a informação certa, e não é. Então tem que tomar muito cuidado com esses espíritos pseudo-sábios. Em 7º lugar, temos os espíritos neutros, que são os espíritos famosos espíritos em cima do muro. Então eles não fazem nem o bem nem o mal, não fazem nem mal nem bem, ficam lá. Faz o básico, mas para compactuar com o mal, gente, basta não fazer nada. Então, isso é um problema. E em 6º lugar, temos os espíritos batedores e perturbadores, que são os famosos espíritos que causam as manifestações físicas. No livro ainda é citado que não tem uma classificação exata para fazer desses espíritos, a não ser essa questão que esses espíritos eles fazem as manifestações físicas, ou seja, eles gostam de bater, fazer pancada, fazer barulho, mover as coisas de lugar, eles são mais esses espíritos, os famosos espíritos dos Gasparzinhos, dos poltergeists. Agora, pessoal, essa é a 3ª classe, tá? A 2ª classe, a gente começa pela classificação da 4ª, que são o quê? Os espíritos benévolos. Os espíritos benévolos, eles já são espíritos bons, tá?
Eles são espíritos que gostam da bondade, gostam de fazer o bem, mas eles são um pouquinho desprovidos de intelectualidade. Então, eles não são muito inteligentes na questão intelectual. Mas eles são espíritos bons, espíritos bondosos, espíritos que gostam de praticar o bem, tá? Essa é a quinta classificação, tá, pessoal? Da segunda classe. A gente já falou da terceira, agora é a segunda. Ainda tá, né? A quinta classe eu acabei de falar. A quarta classe é a classe dos espíritos sábios. Os espíritos sábios, aí eles já têm uma intelectualidade mais elevada, tá? Eles já são mais inteligentes e eles também são bons. Porém, eles focam mais ainda nas ciências, na intelectualidade. Só que eles são espíritos bondosos, pessoas do bem, sabe? Mas eles ainda focam mais nessa questão intelectual. A terceira classe é a classe dos espíritos realmente inteligentes. Então, eles são eles são tão inteligentes moralmente quanto intelectualmente. Então, eles são bem equilibrados nessa parte. São espíritos, assim, bem tops, tá? Essa terceira parte, essa terceira classificação já é muito maravilhosa, tá? E aí, a segunda é os espíritos superiores, que a gente pode citar Chico Xavier. Chico Xavier estava nessa segunda classe, tá? Essa segunda classe perfeita, maravilhosa. E ele já era esse espírito superior, tá? Ou seja, uma pessoa extraordinariamente boa moralmente, também muito boa intelectualmente. E aí, por último, a primeira classificação, que é os espíritos puros e nosso maior exemplo aqui na Terra, Jesus Cristo. Por que você falou tudo isso, Vitória? Primeiro, porque é muito importante a gente saber dessas coisas. Essa é uma informação muito legal e muito importante a gente saber. E segundo, que a gente vai usar ela no vídeo de hoje, beleza? Então, vamos pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Começando aqui, ó, capítulo 10, Livro dos Médiuns, Natureza das Comunicações. Comunicações grosseiras, frívolas, sérias ou intrusivas. Dissemos que todo efeito que revela em sua causa um ato de livre vontade, mesmo que seja insignificante, acusa uma causa inteligente. Né? Isso a gente já viu, tá, pessoal? Não há efeito sem causa. Se tem um efeito, se tem um efeito inteligente, a causa tem que ser inteligente, tá? E aí ele continua aqui, ó. É muito diferente quando essa inteligência adquire um desenvolvimento que permite uma troca regular e seguida de pensamentos. Agora não são mais simples manifestações inteligentes, mas verdadeiras comunicações. Então, o que ele está falando aqui? Lá na época de Kardec, né, lá em 1800 e pouco, quando começou a manifestação, né, as manifestações físicas, né, as mesas flutuantes, o que acontecia? Eles começaram a perceber que as mesas elas faziam pancadas. Logo que essas pancadas não eram pancadas aleatórias, ou seja, pancadas à toa. Não, essas pancadas elas tinham um significado, ou seja, o que causava essas pancadas queria falar alguma coisa. Logo que essa manifestação se tornou uma manifestação de inteligência, e depois eles verem que era realmente espíritos querendo se comunicar, virou uma comunicação. Já não é mais só simples pancadas, né? Só simples toque-toque, respondendo sim e não. Não, realmente os espíritos começaram a se comunicar através das pancadas. Depois virou através da escrita e através das palavras, né? Que temos aí até hoje. Então, ele tá falando isso. E aí, ele vai classificar as comunicações. Então, sabendo que os espíritos se comunicam conosco, desde mensagens, né, por escrita, falando, etc., ele vai classificar em 4 categorias essas comunicações. Então, ele vai começar aqui, ó. Item 134. Comunicações grosseiras. São aquelas que se traduzem por expressões e que chocam a decência. Elas não podem vir senão dos espíritos de baixo nível. Então, vamos lá, gente. Terceira classe das classes espíritas, das classes dos espíritos. Terceira classe provavelmente é um espírito que está na 10ª classificação, que é o espírito impuro. Ainda contaminados de todas as impurezas da matéria e não diferem em nada das que poderiam vir de homens viciosos e grosseiros. Então, de fato, gente, essas comunicações grosseiras, elas vão ter, assim, mensagens repletas de ódio, paixão, coisas tudo da matéria, baseado na matéria, baseado em vício, baseado em coisa ruim e que chocam a decência. Então, eles falam absurdos mesmo. E só podem vir dos espíritos impuros, né? Aí, agora aqui, ó, as comunicações frívolas, segunda classificação, né? Emanam de espíritos levianos e zombeteiros ou maliciosos, ou seja, 9ª classe da terceira classe da classe dos espíritos.
que são os espíritos zombeteiros, que gostam de zoar, né? Gostam de brincar. Mais astuciosos que maus, que não ligam para nenhuma importância ao que dizem. Ou seja, gente, eles não se importam. Eles querem zoar, eles querem falar coisa com coisa, eles só querem dar risada e se divertir. Eles não querem ter responsabilidade, então eles falam mesmo, né? Então eles falam, como não tem nada de maldade, agradam a certas pessoas que com elas se divertem e encontram prazer nessas entrevistas fúteis. Esses espíritos têm saídas mordazes e espirituosas, misturando brincadeiras banais com duras verdades que chocam sempre a sua justeza. Então eles podem sim falar algumas verdades, podem fazer algumas críticas que são verdade, que são verdadeiras, só que eles brincam muito. Então eles misturam um pouco, sabe? De serem meio revoltados, de serem meio brincalhões, eles fazem muito isso, tá? A verdade, olha só que importante, a verdade é o menor de seus cuidados, porque eles têm um mórbido prazer de mistificar aqueles que têm a fraqueza e a presunção de crer em suas palavras, tá? Então, o que acontece? Eles não se importam se falam a verdade ou não, às vezes falam, às vezes não, depende da vontade deles, tá? Eles só querem mistificar, sabe, zoar, fazer com que as pessoas talvez fiquem venerando eles. Então eles podem mentir que eles estão tal espíritos, sendo que não são. Então é muito importante. Os espíritos sérios delas se afastam, como entre nós os homens sérios se afastam de pessoas irresponsáveis. Então os espíritos realmente sérios se afastam tanto desses espíritos quanto dessas pessoas. Agora, continuando aqui, ó. As comunicações sérias, terceira categoria das comunicações, são as que se tratam de assuntos graves e de maneira séria. Então já mudou. Já não é mais algo banal, zoando ou falando coisas ruins e incertas e coisas maldosas. É uma conversa séria. Os espíritos sérios não são todos igualmente esclarecidos. Ou seja, não são sempre espíritos superiores, tá, gente? Pode ser um espírito que não seja tão superior assim, mas que tenha um assunto sério a se tratar. Pois tem muitos espíritos que não são superiores que têm assuntos sérios a se tratarem. Há muita coisa que ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. Ou seja, às vezes eles não têm mesmo conhecimento, mas é porque eles ainda não alcançaram esse esclarecimento. Não é por maldade, não é porque eles querem ficar no mal. Não, é que às vezes eles não alcançaram. Isso faz parte, tá? Espíritos verdadeiramente superiores recomendam sem cessar submeter todas as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Então, gente, isso entra tanto para quando você estiver recebendo o recado de um espírito ou conversando com um espírito, você que é médium que conversa com espíritos, ou quando você está escutando um médium falar canalizado com o espírito. Sim, gente, hoje o que acontece, nem todo mundo tem a mediunidade de falar, né, ou às vezes, né, de receber uma carta psicografada, nem todo mundo tem isso. Mas hoje, por conta do YouTube, né, e da tecnologia, todos nós, se quisermos, pode ver né, sessões espíritas onde médiums canalizam com espíritos. E muitos desses médiums, gente, canalizam com espíritos maravilhosos e que dão ótimas, né, recomendações, instruções. Mas também existem várias sessões mediúnicas que os médiuns canalizam com espíritos que não são superiores, como dizem ser. E aí, e como você vai saber disso? Realmente analise, né? Aqui, ó, as comunicações ao controle da razão e da mais severa lógica. Então, desde você ver essa questão aqui das comunicações sérias, ou até de você assistir um vídeo de sessão mediúnica onde um médium canaliza com um espírito, você tem que estar sendo racional e usar a tua lógica para ver se aquilo se encaixa com os seus ideais, se aquilo se encaixa com o espiritismo, ou com a espiritualidade, ou com a Umbanda, ou com o Candomblé, seja qualquer a sua religião, você tem que estar apto. Por isso que, gente, conhecimento é poder. Como que você vai julgar uma coisa certa ou errada se você não tem poder sobre aquilo, se você não tem um conhecimento sobre aquilo? Entende? Então, estudem e estudem. É necessário distinguir as comunicações sérias, verdadeiras, das comunicações sérias falsas, que nem sempre é fácil. Então, gente, da mesma forma, tá? As comunicações sérias podem ter algumas comunicações sérias falsas. Então, a gente tem que ficar muito atento para, né, poder tentar diferenciar qual é a verdadeira e qual é a falsa. E, por último, são as comunicações instrutivas,
que são as comunicações sérias, que têm como objeto principal um ensinamento qualquer dado pelos espíritos sobre ciência, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas segundo o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Então, gente, a quarta categoria das comunicações são as comunicações instrutivas, e elas são comunicações que têm o principal, que é o ensinamento, ou seja, ensinar, trazer para as pessoas conhecimentos, né? Ensinamentos, pensamentos, instruções, desde ciência, a moralidade, a filosofia, etc. E aí pode ser, né, mais ou menos profunda segundo a elevação do espírito, seu espírito é mais ou menos evoluído, e a desmaterialização. E aí ele continua aqui, ó, os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem aprender e os ajudam enquanto deixam para os levianos o cuidado de divertirem aqueles que veem nessas manifestações apenas uma distração passageira. Então, se você vê mediunidade, espiritismo como uma distração passageira, como algo banal, sem utilidade, os espíritos levianos vão te adorar, porque eles vão ficar te dando várias mensagenzinhas falsas e todas levianas, né? Porque você vai gostar disso. Agora, os espíritos sérios, gente, se você quer aprender, se você quer evoluir, se você quer melhorar, se você quer, né, comunicar-se com espíritos sérios, os espíritos vão te ajudar, tá? Porque eles ficam do lado de quem quer aprender, tá bom? E aí ele vai falar aqui, ó, dando a essas comunicações a qualificação de instrutivas, nós as supomos verdadeiras, porque algo que não fosse verdadeiro não poderia ser instrutivo, mesmo expresso na mais imponente linguagem. Então, gente, o que tá falando aqui, essa quarta categoria é a categoria que mais vai sair mensagens verdadeiras. Porque a partir do momento que é uma mensagem instrutiva, ou seja, que vai instruir, ajudar uma pessoa, dificilmente ela vai ser uma mensagem falsa, né? E mesmo que no começo ela possa parecer verdadeira, né? Se ela for de fato falsa, conforme o espírito ou o médium vai falando, a gente vai pegando as mentiras. Não tem como sustentar uma instrução, algo tão verdadeiro, né? Algo que não é verdadeiro por tanto tempo. Então a gente vai descobrir. Então tem que ficar muito atento a isso. E aí, para finalizar, os meios de comunicação são muito variados. Os espíritos agem sobre os nossos órgãos e sobre todos os nossos sentidos. Podem se manifestar à nossa visão nas aparições, ao toque por impressões tangíveis, ocultas ou visíveis, ao ouvido por ruídos, ao olfato por odores sem causa conhecida. Então ele está falando aqui, né, que os meios de comunicações dos espíritos são muito variados, pessoal. É sobre nossos órgãos, aos nossos sentidos, visão, aparição, sonho, se torna tangível, recado por outras pessoas, sincronicidade. Gente, é tanta coisa, né? Tanta coisa que é bastante mesmo. Uma troca regular seguida de pensamentos. Então, ele tá falando aqui que em relação à comunicação, né? A comunicação, ela é uma troca regular seguida de pensamentos. Então, se você está se comunicando com o espírito, você vai ver que vai ter uma troca regular seguida de pensamentos. Isso é uma comunicação, então a gente tem que entender isso. E esses meios também, tá? Essa troca regular, ela pode vir por pancadas, a palavra e a escrita. Desenvolveremos ao estudo em capítulos especiais. Então, ele tá falando aqui sobre as diversas formas de se comunicar. Beleza? Pessoal, ficou um pouquinho longo esse vídeo, mas eu já queria terminar esse capítulo nesse episódio. Então, semana que vem a gente já começa o capítulo 11, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Façam anotações, tá? É muito importante que vocês anotem sempre as coisas que vocês acharam importantes e viáveis. Um beijo e tchau!